Caso, Lucas, nos dar a honra aí de nos conversar conosco. Por favor, doutor Lucas, comece a apresentação. Só lembrando que hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Marinela Centemero, que vai participar aqui da discussão no nosso caso. Já agradeço pela presença. Obrigada, doutora Marinela. E vamos, então, começar com a apresentação do caso clínico pelo doutor Lucas, por favor. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou médico residente aqui da Cardiologia do Dante, sou R1 da Cardiologia. Vou começar a apresentação de hoje. Como que passa aqui? Com a setinha. Eu aqui é a Camila, nós dois somos residentes aqui do Dante. E o caso clínico de hoje é um paciente masculino, 53 anos, um paciente que ele, no dia 16 teve uma dor precordial do tipo opressiva, em repouso, de início súbito. Ele procurou pronto atendimento, e sendo que essa última dor foi no dia seguinte, no dia 17, em menor intensidade. É um paciente previamente hipertenso, em uso de losartana, tabagista ativa, 11 maços anos em média, uso de álcool todos os dias, todos os finais de semana, desde os 20 anos de idade, e usuário também de cocaína, que ele iniciou aos 51 anos e estava em uso até 5 dias antes da internação. História familiar, um pai que teve AVC aos 67 anos. Lucas, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos já aproveitar, agradecendo já a presença da doutora Marinela. O que você pensaria antes do eletro, qualquer exame complementar, Marinela, com todos esses fatores de risco, paciente referindo dor, qual a sua opinião sobre esse caso? Bom, com essa idade, com todos os fatores de risco relatados, realmente eu pensaria numa síndrome coronária aguda, né? Então, o paciente é dislipêmico, é hipertenso, faz uso de drogas ilícitas, né, que podem realmente aumentar a chance de ter uma síndrome coronária aguda. Então, pela história, eu faria essa hipótese diagnóstica. Agora, eu precisaria ver um eletrocardiograma e os exames subsidiários. Então, vamos ver o eletro, por favor, doutor Lucas. O eletro, do pronto atendimento, é um eletro relatado, a gente não tem imagem, mas o eletro relatado mostrava que tinha um supradesnivelamento de ST em parede inferior, D2 3EVF. Nesse pronto atendimento, onde ele procurou quando ele teve a dor precordial, a gente não tem informações, então, também dos exames laboratoriais que foram solicitados, e nem as condutas que foram feitas no dia 16 e 17. Também foi relatado que, apesar desse supra, não foi feita trombólise, e 2 dias depois que ele procurou pronto atendimento, ele foi transferido ao Hospital do Campo Limpo, no dia 18, e lá, então, foi solicitada a estratificação invasiva com uma coronariografia e transferido 1 dia depois. E, então, foi admitido aqui no nosso hospital no dia 19. Assintomático já, a última dor tinha sido 2 dias antes, no dia 17, e exame físico normal. Você achou, doutora Marinela, dessa conduta? 2 dias depois do quadro de dor com supra, né, do ST, ele fica em São Paulo, capital, ele consegue chegar ao Dante 2 dias depois. Olha, Edileide, a gente vê isso de rotina lá na hemodinâmica. Realmente as pessoas têm uma grande dificuldade em fazer diagnóstico e um eletro, né? A gente não tem acesso, né, Lucas? Mas com a descrição de um supradesnivelamento da parede inferior num paciente dessa idade, com todos os fatores de risco, espanta muito como as pessoas não fizeram uma trombólise e nem transferiram, ou uma tentativa, que a gente sabe que é mais difícil, de transferência do paciente para uma intervenção coronária percutânea primária. O que a gente sempre precisa lembrar é que infartos de parede inferior não infrequentemente se associam com infarto de ventrículo direito. Muitas vezes isso não está manifesto, né? Mas você se associa infarto inferior com infarto de VD, e aí 1/3 até metade dos casos, embora você possa não ter uma clínica compatível com isso. Então, além de fazer o eletrocardiograma com as derivações convencionais, o importante é fazer V3R, V4R, V5R, V6R de rotina. Essa é a recomendação das guidelines. Infarto inferior se associa muito com infarto de VD. Continuamos, então, doutor Lucas.
Aqui na admissão no Dante, o paciente estava com uma frequência cardíaca de 98, uma PA limítrofe 90/60, aí, mas sem sinais de baixo débito. Parte respiratória e cardíaca normais, bolhas rítmicas hipofonéticas sem sopro, sem edema e boa perfusão periférica, sem urgência jugular também. Os exames laboratoriais do Hospital do Campo Limpo mostravam um HB de 15, uma troponina de 257, um CKMB de 257 e uma troponina de 19.000. Até o TGO estava um pouco aumentado aqui e função renal normal. Antes da gente continuar, deixa eu chamar o doutor Ibrahim, que finalmente ele conseguiu se conectar. Ele já comenta esse caso até agora, Ibrahim, e já recepciona, abre a reunião, por favor. Bom dia. Me ouvem agora? Agora sim. Legal. Infelizmente a voz é a mesma, mas bom dia / boa tarde para todos, bem-vindo e bem-vindos todos a essa reunião. É mais um momento que a gente vai aprender muito. E comentando o caso, e mais com a presença ilustre da doutora Marinella, eu fiquei pensando, será que eu fui para a reunião errada? Porque tudo está me levando a pensar até agora numa doença arterial coronária com manifestação de síndrome coronária aguda mesmo. Então, será que a gente errou o caso, Edileide? Será que é isso que está acontecendo? De repente, pode ser aqui uma minoca, né? Estamos na reunião de miocárdio com imagem, né? Então, ninguém falou sobre isso, mas o título da reunião do Mioca Imagem está faltando miocárdio aqui, né? Ok. Vamos, então, continuar, doutor Lucas. Aqui tem um raio-x de tórax, um eletro, no terceiro dia do ictus, aí, sendo radiografia assim, nada digno de nota. E o eletro... Vamos pedir para o doutor Bruno Valdisne. Você consegue ver esse eletro, por favor, doutor Bruno? A gente destacou aqui as derivações do plano frontal, depois você vai ver as do horizontal. Esse eletro tem uma coisa interessante. Olha, sinusal. O eixo parece um pouquinho desviado, talvez esse encontro, esse eixo que era para se fazer esse quesinho de D3. Se passa o plano frontal para mim, consigo mais alguma coisa. O ST. E nesse momento tem algo chamando muita atenção. Talvez esse seja extremamente identificado com esse eixo, mas não tem nada aqui que atrai muita atenção. Não sei se ele viu essa alteração em POP do P3 contra o PSP, em relação ao P, que se não tivesse visto nenhum, poderia passar por parativo com coloração precoce. O que você acha, Marinella? Está meio difícil de ver, mas nitidamente ele tem uma zona inativa de parede inferior. E eu vi um ST, parece que meio nas derivações precordiais, parece que tem um infra de ST, tem isso, V5 e V6? Tem um infra, ou está um pouquinho retificado? Não sei se eu estou vendo além aí. Não? Eu valorizei de V1. Veja esse... tem um suprinha, né? Tem um suprinha, tem um apenas suprinha. em V1. Tem um suprinha pequeno em V1. Muito obrigada. Os míopes agradecem. Então, às vezes, pelo eletrocardiograma, a gente tenta imaginar qual é a artéria que está afetada, né? Então, geralmente, infartos de parede inferior, com acometimento da coronária direita, eles não dão supra, reflexo, né? O supra na parede contralateral. Geralmente, eles dão infra, né? Na parede contralateral. Então, esse é um achado não muito típico. Às vezes, pode ser artéria circunflexa, né? Às vezes, a artéria circunflexa cursa com algumas alterações eletrocardiográficas um pouco diferentes. Não sei o que o Bruno acha aí. Volta às derivações do plano frontal, por favor, Lucas. Plano... Pode. Pega o microfone. Esse quesinho eu mostrei mais talvez bastante perigo, mas ele é um quesinho um pouquinho mais claro. Estava mais claro do nativo. Ioná, por favor. Ele tem a ali nativo inferior, eu achei que tem um pouco de supra ainda,
nas derivações inferiores. Esse achado de supra em V1, ele remete muito a comprometimento de ventrículo direito. Isso tem até um sinal, que eu não me lembro o nome agora, o epônimo, mas o infarto de parede inferior com supra em V1, ele remete também ao comprometimento do ventrículo direito. Combinado. Os residentes querem fazer algum comentário, doutor Marcos? Aqui está. Em um contexto, olhando esse eletro nas derivações do plano frontal, em um contexto onde o paciente estivesse taquicárdico, talvez mais hipoxêmico, às vezes esse padrão também pode ser visto numa embolia pulmonar, onde tem aquele padrão de S1, Q3, T3, né? Mas um paciente tendo feito um quadro tão grave de infarto, né, de parede inferior, eu acho que não remeteria, porque teria sido um quadro muito mais dramático, né? Mas é uma observação aí. Perfeito. Eu acho que a zona inativa inferior, ali D3 e AVF, está bem claro, né? São 2 dias, nesse eletro aqui ele já tinha tido 2 dias de infarto, né? 2 dias de dor, que agora ele estava sem dor, mas realmente em AVF dá uma impressão de um pouquinho de supra, eu concordo com a Ioná, um pouquinho bem pequeno. Não, em AVF, olha só, AVF também. É bem pequeno, é pequeno demais, mas sim. Ok, bom, então vamos em frente. E aqui um eletro para mostrar as derivações à direita. Foi o que a Marinela comentou, né, e é rotina aqui no Dante. A doutora Camila me falou que quer comentar, Camila, que é rotina aqui no pronto-socorro. Por favor. Que as técnicas do eletro do pronto-socorro do Dante, elas são treinadas para, sempre que houver alguma alteração isquêmica, não importa a parede, assim, elas nem buscam localizar a parede, mas seja um infradifuso ou uma onda T suspeita ou supradesnivelamento, elas já fazem, antes delas chamarem a gente, elas fazem V3R, V4R, V7, V8, tudo no mesmo eletro. Elas deslocam os eletrodos, né, para botar o V3R e o V4R, né? Sim. Ok. Então, mostra esse eletro feito pelo pronto-socorro, por favor, Lucas. É que eu aproximei aqui, ó. Aproximei nas... Aí V1, V2, aí é V3R. V4R, V7, V8. Veja que a gente não tinha mais um supra bem claro na parede inferior, em D2, D3 e AVF, mas a gente tem V3R e V4R bem claramente, né? A resolução não está muito boa, mas aqui é um Q, daí o ST. Esse é uma linha que tem aqui, na verdade, é o S de V2. E temos em V1 também, né? Então, a gente tem um supra em V1, pequeno, V2 não tem nada, né? V3R, um supra, V4R, supra, V5 e V6, não. Vocês acharam V6 também não? Aliás, é V7 e V8, desculpe. Não. Então, parece mais coisa em V3R e 4R do que no próprio parede inferior, né? Apesar de ter uma Q na parede inferior. Algum comentário de vocês? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Ibrahim? Eu não queria fazer um comentário, eu queria fazer uma pergunta. Como é que, dentro dessa hipótese de síndrome coronária aguda, a gente explica esse eletro e a manifestação clínica do paciente? O que a gente pode imaginar que essas coisas possam ser correlacionadas? Ou será que a posição do eletrodo estava errada, alguém colocou 2 vezes o eletrodo no braço esquerdo e nem uma vez no braço direito? Como é que a gente explica esse eletro com a clínica e a suspeita que a gente teve até agora? Marinela, você quer responder? Ibrahim, realmente você tem razão. Quer dizer, o supra das derivações direitas, não é comum ele se manter sem o supra concomitante na parede inferior. Mas, realmente, medicina é aquela coisa, né? Nem sempre, nem nunca. Né? Então, às vezes, você pode acontecer. Nitidamente, aqui, pelo eletrocardiograma, eu faria um diagnóstico de infarto de parede inferior com acometimento de VD.
Desculpa, eu me distraí um pouquinho em relação ao quadro clínico dele. Ele estava assintomático, né? Então, como eu disse, 30% a 50% dos infartos inferiores cursam com infarto de VD, mas não necessariamente você tem a manifestação clínica, que a manifestação clínica é aquela típica do infarto de VD, é choque, às vezes bradicardia, hipotensão, estase jugular e pulmão limpo, né? Mas isso não está presente, na verdade, na maioria dos casos, porque o ventrículo direito é um ventrículo fino, de baixa pressão, é um ventrículo que não é hipertrófico, então a manifestação clínica é incomum. Mas, definitivamente, o meu diagnóstico eletrocardiográfico seria infarto inferior com comprometimento de ventrículo direito. Pode ser uma grande coronária direita essa. Passa o próximo, por favor, que a gente fez uma aproximação dos outros elétrons. Tem um V3R, V4R mais para frente. O próximo. Esse é o V3R. Está bem claro aqui o supra, né? Um supra importante de V3R e de V4R também. O próximo. Não, volta agora. Então, temos um elétron com bastante alteração em paredes que mostram à direita, o ventrículo direito, né? O doutor Bruno Valdigem quer fazer algum comentário? Obrigado, doutora Marinelli, todo mundo aí. Então, eu estou até envergonhado. Mas, sim, esse V3R e V4R chamou bastante atenção. Eu acho que não tem como ter uma reprodução precoce com esse padrão. Depois a gente vai comentar a história do V1, né? E Ioná já levantou a hipótese que o V1, na verdade, esteja vendo o ventrículo direito aqui, não a parede anteroseptal, né? Como a gente geralmente pensa, V1, V2, V3, parede anteroseptal, mas ele pode estar olhando só o ventrículo direito, e era interessante que era só isolado no V1, né? Não tinha concomitância do V2, V3. Tá ótimo. Vamos, então, continuar, por favor, doutor Lucas. Aí no Hospital do Campo Limpo foi feito o ecocardiograma no dia 18, que eram 2 dias após a dor precordial. Mostrou um septo de 12, uma parede posterior de 11, fração preservada, a cinesia dos segmentos basais da parede inferior e inferoceptal e as demais preservadas, disfunção sistólica de grau discreto com a cinesia da parede livre do VD e nada mais digno de nota. Fração de ejeção normal, né, de 58%, e o acometimento ele já colocou aqui da parede livre do ventrículo direito, uma pressão pulmonar normal. Doutor Tito, quer comentar esse primeiro eco? Vamos lá. Bom dia primeiro, mais uma vez é um prazer participar da reunião. Nesse primeiro eco, a gente não tem as imagens, mas pelo que está descrito, ele me aparece com um acometimento primeiro do ventrículo direito, ali está descrito como uma parede livre do VD. Eu trouxe umas imagens para depois a gente explicar por que a maioria das descrições é só da parede livre do ventrículo direito, mas mostra disfunção, mostra alteração contrátil, diz que tem disfunção, então a gente pode fechar que, né, realmente teve um infarto do ventrículo direito, aparentemente. O ventrículo esquerdo com a função preservada. Na verdade, pode vir escrito no laudo função preservada, mas é a fração de ejeção que está no valor normal. Mas se teve um infarto, alguma função sistólica em algum segmento está alterada. Então, provavelmente, na parede inferior e inferoceptal, igual eles descreveram. Os infartos, quando pegam o ventrículo direito, geralmente eles pegam a inferoceptal também, né? Então, a inferior pode ser acometida, mas a inferoceptal, que é continuidade com o ventrículo direito. Então, por esse eco, ele fecha um diagnóstico que a gente estava suspeitando de algum acometimento que pegou a parede inferior do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Perfeito. Vamos em frente. Acho que chegou a sua vez de mostrar o novo ecocardiograma, que foi feito ontem pela manhã, o doutor Tito Palpatino. Bom, primeira imagem, paraesternal eixo longo, todo mundo acostumado em todas as sessões, começa por essa imagem, a primeira que a gente faz o transtorácico. Aqui o ventrículo esquerdo, a átrio esquerdo e a aorta. E olhando cuidadosamente com o ventrículo direito, aqui eu consigo ver que essa porção mais próxima do apical tem uma contratilidade preservada e eu já vejo que aqui tem um volume residual. Claro que podia passar desapercebido, é muito mais fácil porque a gente já tem a história física, né, a história clínica, desculpa.
Mas, olhando essa imagem, eu tenho, sim, um volume residual aqui no ventrículo direito. Seguindo uma análise de eixo curto, dá para a gente entender um pouquinho por que depende bastante da janela e de procurar exatamente, né, a indicação do exame para a gente fazer esse diagnóstico em outras paredes. Aqui, o 4 câmaras, ventrículo direito à esquerda, eu vejo que tem uma contratilidade absolutamente preservada no ápice do ventrículo direito. Então, o ápice ele contrai junto com o ápice do ventrículo esquerdo. Isso aqui é um dos sinais que a gente chama de... O McConnell, por exemplo, é embasado nessa teoria aqui, de que essas fibras do ápice do ventrículo direito elas participam do ápice do ventrículo esquerdo também, na hora da dobradura do coração, né, digamos assim. Então, a contratilidade é absolutamente preservada. E uma cinesia dessa parede lateral do ventrículo direito. Aqui eu tenho um volume residual grande, então eu tenho realmente uma disfunção do ventrículo direito, aqui graduada como de grau moderado. Fazendo o eixo curto, eu consigo ver aqui a parede anterior, aqui a parede inferior, o septo e a parede lateral. O ventrículo direito aqui ao lado. Eu vejo que a base do ventrículo direito também é acinética. Então, se eu tenho uma janela razoável, eu consigo fazer essa imagem, eu vejo que aqui não está contraindo igual aqui em cima na anterior. É bem fácil de ver. Uma das dificuldades que a gente tem, o ventrículo direito, em qualquer dos guidelines ou artigos que a gente possa ler, não tem uma segmentação tão definida igual do ventrículo esquerdo. Então, é base, parede média, parede livre, via de saída, mas não é tão definido quanto o ventrículo esquerdo. Mas aqui eu vejo uma cinesia tanto da parede livre, médio e basal, quanto da parede inferior no segmento basal também. O tamanho do VD está maior do que o VE, não é? O VD está aumentado também. Tem uma coisa interessante, depois o Dr. Ibrahim pode confirmar, para a gente, quando faz a ressonância, a gente calcula o volume do ventrículo direito, a gente faz os ROIs, né, e calcula o volume. O ventrículo direito ele pode ser igual ou 15% a 20% maior do que o ventrículo esquerdo. É uma versão que a gente não tem, né? A gente acha que não é bem assim que funciona. Aqui também é um paraexternal, eu jogando o transdutor um pouquinho para cima, eu vejo que o ventrículo direito não fecha a cavidade, é uma das maneiras da gente analisar a função sistólica. Então, ele não fecha, mantém um residual com alteração contrátil. Aqui ao lado, a insuficiência tricúspide, graduada como moderada. Aqui os fluxos que a gente fez na válvula mitral, absolutamente preservado, tem uma IM discreta. E o que é interessante? A gente avaliou a PSAP, né, a pressão sistólica. Como tem uma disfunção, ela deu 20 e alguma coisa. Quer dizer, não daria hipertensão pulmonar. Mas por que não daria? Ela não está subestimando nenhuma pressão. A pressão medida sistólica do ventrículo direito, que é essa da artéria pulmonar, está nesse valor mesmo, 24. Mas como tem uma disfunção, ela não reflete tão acuradamente a pressão da artéria pulmonar, da própria artéria pulmonar. A gente fez o fluxo da artéria pulmonar, tinha um nó aqui nessa artéria pulmonar, mostrando que tem uma hipertensão pulmonar, sim. Não dá para a gente quantificar, mas é uma hipertensão pulmonar. Aqui para mostrar como a gente avalia a função do ventrículo direito e como tem que ter cuidado e mais de um método. Aqui é o método S-Lin, a velocidade de deslocamento da parede lateral absolutamente normal, de 12. Então, se eu fizesse só esse deslocamento, apesar da alteração contrátil, eu daria como normal. Mas o método mais fidedigno e mais relacionado à ressonância, que é o FAC, uma alteração do encurtamento do ventrículo direito, eu vejo que ele deu 21, a gente diminui esse número de 100, né, de uma maneira bem prática, eu vejo que ele não encurtou essa área do ventrículo direito, então 21% seria uma disfunção moderada e importante do ventrículo direito. Então, é importante fazer mais de uma técnica de medida. Aqui o tridimensional, então, à esquerda, o ventrículo esquerdo, eu vejo que a fração de ejeção medida ontem foi de 52%, ponto alguma coisa, então limítrofe, mas ainda preservada, bem semelhante ao eco anterior, que foi também assim, extremamente acurado. Então, fração de ejeção do ventrículo esquerdo em 53%. Aqui o ventrículo direito, novamente, uma imagem curiosa, olha a contratilidade do ápice, isso é muito difícil de encontrar, né? Provavelmente foi o primeiro que a gente conseguiu documentar assim. Contratilidade do ápice preservada, a cinesia da parede livre, tanto da basal quanto da média, e daquela parede basal que a gente tinha conversado previamente. Então, fração de ejeção bem abaixo do normal, de 23%. E outro dado curioso, a gente fez o strain do paciente, a gente olhou, bem vermelho forte são os normais, e quanto mais clarinho, mais anormal. A gente tem alteração na inferoceptal, a inferior não deu tão alterado, talvez tenha sido um erro na hora de eu fazer o exame, alguma limitação da técnica, isso realmente eu fiz e refiz e não consegui mostrar, mas no ventrículo esquerdo não mostrou tanta alteração. O do ventrículo direito eu não consegui gravar, eu peço até desculpa, mas veio bastante alterado exatamente naquelas regiões que a gente já tinha visto visual. E o que é o mais curioso? A parede anterior deu alterado nas 3 medidas sequenciais que eu fiz. Então, eu tenho até curiosidade em saber se tem alguma lesão na parede anterior desse paciente.
Então, eu diria que esse eco é de um paciente que teve um infarto de parede inferior, tem as alterações contráteis tanto na parede inferior quanto na parede inferolateral e inferoseptal. Eu vejo alteração contrátil. E a alteração do ventrículo direito bem visível e extensa, não é uma alteração pequena, é uma alteração extensa do ventrículo direito. Agora, a doutora Marinela. Agora chegou a vez da doutora Marinela. Eu não sei se a gente mostra as imagens que a gente separou ou se a gente pede para o doutor Ibrahim mostrar as imagens do Pax. Tanto faz. Então, vamos ver as imagens que a gente separou, por favor, doutor. Então, ela vai ver as duas, então. Veja essas, Marinela. Essa primeira é vídeo da esquerda aí. Não tá. Você quer ver no Pax, né? Por favor, Ibrahim, você mostra, então, compartilha sua tela. Eu vou mostrar, então, mas eu vou mostrar diferente do que mostraram aí para não dar uma coisa antes da imagem. Então, as imagens. Agora sim. Agora sim, Ibrahim. Então, Marinela, vamos começar pela coronária esquerda em Spider. Tá. Coronária esquerda tem um tronco gigantesco, um tronco de ótimo calibre. Eu vejo muito bem a artéria circunflexa, também um vaso extremamente calibroso, parece não dominante. Não estou vendo nessa projeção nenhuma lesão severa. A descendente anterior, na sua porção proximal, ósteo, ramos diagonais, não vejo nada importante, ela faz a curva bonitinha ali. Eu não sei se tem alguma lesão no ramo diagonal, eu não sei, está meio encurtado, Ibrahim, não dá para eu ver. Mas, aparentemente, a DA e a CX parecem não ter nada, né? Daqui, Marinela, eu concordo com você, parece ter uma plaquinha no diagonal, Isso. Não das mais graves, mas parece que tem mesmo. Isso. Agora vamos para uma direita cranial. Vamos lá. Aí a DA em um AD cranial, melhor projeção para ver a DA. Realmente a DA e o tronco não parece ter lesão severa nenhuma, né? Ramo diagonal, a DA longa, uma artéria circunflexa que eu estou vendo indiretamente aí, aparentemente sem lesão. Agora vai para uma direita mais clássica. Tronco é bom. A circunflexa tem um ramo marginal ali, parece com alguma lesão, né? Um subramo ali, mas nada muito importante. Tá? Eu não sei, parece que ela dá talvez um pequeno DP ali, não sei, talvez podemos considerar ali, talvez um padrão. Ou ela é esquerda, não vi a coronária direita, esquerda dominante, ou ela é codominante, né? Isso. Agora uma oblíqua direita de novo, um pouquinho mais cranial. Opa. Mas acho que vai dar para você ver melhor a CX. Tá. Tem aquelas plaquinhas que você comentou mesmo, né? E tem esse ramo aqui que parece que irriga a parede inferior, né, Marinela? Como é que é? Tem esse ramo aqui embaixo. Nós não estamos vendo, Ibrahim. Nós não estamos vendo, Ibrahim. Só você está vendo, Ibrahim, nós não. Ah, é? E agora? Agora sim. Ah, tá. Então, aqui, ó, tem aquela plaquinha que você comentou. Isso. E tem esse ramo que parece que irriga a parede inferior. Pode ser um DP, talvez, da CX, né? Não está dando para ver muitos detalhes aí. E é o que a gente tem. Agora nós vamos para a direita. A DA tem discretas irregularidades, pelo que eu estou vendo ali, nada grave, né? Isso. E agora a direita. A direita, realmente a direita está bem comprometida, né? Nós estamos aí numa P cranial, tem uma lesão grave ali na porção média, e eu não vi colateral, hein, da esquerda para a direita. Não sei se eu não prestei atenção, mas eu não vi colateral. E a gente não está vendo a porção distal da coronária direita aí. Precisaria ver mais alguma projeção. Uma força para vocês, que talvez aqui para mim esteja melhor. Não sei se você consegue ver aí
tem uma lesão muito grave, né? lentamente opacifica esse raminho, Marinela, que vai para a parede. Olha lá, ele vai. Eu acho que você tem razão quando você diz que devia ser uma dominância balanceada. Porque aqui, esse raminho, olha, ele é a continuação da CD. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, isso é o agudo marginal, né? Aí sai um ramo ventricular direito. Aí ele faz a curva, olha. E parece que vem esse raminho, continua para cá. De onde sai esse ramo que irriga a parede inferior. Mas ele é superponível àquela imagem que a gente tinha da CX, então acho que é uma dominância balanceada mesmo. Você tem outra a projeção oblíqua esquerda, simples? Porque a gente está vendo a cinecoronariografia totalmente ao contrário, né? Aí. É uma coronária direita bem calibrosa, tem um baita de um ramo sinusal lá em cima, tem uma lesão grave ali na transição do terço proximal para médio, e a sensação que eu tenho é que talvez ela esteja ocluída distal, e tem esse grande ramo aí que vai para a parede livre do VD, e a porção distal está difícil de eu ver, Ibrahim. Não sei se está ocluída distal. Eu vou tentar. Ou ela é codominante, aqui, claro, né? Na tela menor aqui é mais fácil, né? Mas eu vou tentar ir devagar. Isso que você falou também me chamou muita atenção, esse ramo aqui, esse agudo marginal. Ele parece estar meio estendido até, né? Eu vou até tentar mudar um pouquinho a janela, Marinela, mas se a gente olhar aqui, ó, ela vem pelo sulco a veia, aqui embaixo a gente vê muito tênue um raminho que irriga aqui, pelo menos parte do sulco interventricular posterior. Eu vou remostrar aquela circunflexa agora. Olha lá. Né? E a gente vê que, de fato, parece que isso aqui sai da CX, não é colateral. Com certeza. Como você disse, não parece ter colateral, né? Parece ser uma dominância balanceada mesmo, né? Ou, eventualmente, até a esquerda dominante, né? É que aquele raminho me convenceu que ele ia para lá. Mas eu estava torcendo para ser esquerda dominante. É um padrão coronariano não muito usual, né? Não muito usual, não. A outra coisa que eu queria perguntar para você, esse é um paciente de 53 anos, né? E se essas irregularidades que você mencionou, a gente já pode considerar como doença coronária mais difusa, ou se pode estar relacionado aos hábitos não saudáveis de vida que ele tem. Acho que são as duas coisas, né, Ibrahim? Ele não tem hábitos nada saudáveis, né? E ele, obviamente, tem uma doença arterial coronária. Agora, é uma cinecoronariografia que eu não esperaria encontrar. Eu esperaria encontrar uma grande coronária direita, fechada, ou com uma lesão severa, bem proximal, mas dominante. Esse padrão é meio surpreendente. Eu não vi essa cinecoronariografia aí, estou vendo junto com vocês, e não é um padrão muito usual, não. Agora, aquela lesão proximal antes da saída do agudo marginal, isso pode estar relacionado com o infarto de VD. É bem interessante, né? Que você mostrou, Tito, que não tem tanto comprometimento da parede inferoseptal, como seria de uma grande coronária direita, mas, eventualmente, pode mostrar um comprometimento aí um pouco mais específico do VD, né? Quando tem a lesão muito proximal da coronária direita, acho que não tem problema nenhum, né? Fecha lá no toco, toda a parede vai ser acometida. Nesse caso, se você não tem lesão no terço proximal, a partir do médio em diante, se eu tenho lesão do marginal, eu passo a pegar a parede lateral, né, a parede livre do ventrículo direito, e um pouquinho mais inferior. E isso é difícil, porque a gente acha que infartou só a direita, destrói todo o ventrículo direito, mas não é. Cada parte é irrigada por alguma coisa. Então, a parte proximal da descendente anterior também irriga o ventrículo direito, a marginal vai irrigar essa parede livre do ventrículo direito, seguindo um pouquinho à direita, vai irrigar a parte inferior, tanto o segmento médio quanto o basal. E acho que está bem de acordo com o que a imagem encontrou, assim, né? E ela tinha comentado sobre o eletro em V1, isso a gente vê muito no pronto-socorro mesmo, inclusive no tromboembolismo, a gente pode ter um supra de V1, forma o capacete do soldado, né, uma imagem até certo ponto típica. E a gente tem no eco também o sinal de
praticamente de meconial, também de tromboembolismo, para você ver que não é tão específico assim dessa doença, né? É só um infarto do VD. Perfeito, achei. Diga, chefe. Então, como é que estava o átrio direito desse moço? Ele tem um aumento discreto do átrio direito e um aumento discreto do átrio esquerdo. Mas ele também é o responsável por irrigar o átrio direito e ele está muito pronunciado, né, Marinela? Está um gama atrial grande, né? É difícil a gente ver assim, está maior que a do É cone, portentoso, né? né? Então. E por isso que eu perguntei para você do átrio direito. Deu sorte que a lesão é depois dele, né, doutor Ibrahim? Se fosse antes, ainda podia evoluir com síndrome também. Vamos, então, continuar, doutor Lucas, por favor? Aí a próxima seria a ressonância. Agora chegou a sua vez de novo, doutor Ibrahim. Todo mundo sabe que é a reunião que eu mais gosto de participar, mas às vezes eu venho para essa reunião sem conhecer o caso. Dessa vez eu já conhecia. E o caso é de fato interessantíssimo. A primeira coisa que chama atenção para a gente, eu sempre começo por essas imagens feias de ressonância, porque elas mostram alguma coisa para nós. Às vezes é nelas que a gente vê derrame pleural, às vezes é nela que a gente vê ascite. Nesse rapaz aqui, eu confesso que eu fiz aquela pergunta para a Marinela de doença coronária, etc., porque algumas coisas chamam atenção. Primeiro, ele tem uma massa muscular, músculos são essas coisas cinzas, que não sei se vocês conseguem enxergar o mouse, mas ele tem uma massa muscular pronunciada, compatível com alguém que faz atividade física intensa e que usa lá alguma outra coisa para estimular também, vai ter assim. Principalmente, ele tem uma musculatura dorsal bastante pronunciada. Mas ele não tem uma camada lipídica tão fina. Então, deve ser daquelas pessoas que, ao contrário de alguns cardiografistas famosos e jovens, que fazem exercício, esse pessoal deve fazer exercício, usar algum estimulante que não deveria usar e manter uma dieta não tão saudável, assim, às vezes na tentativa de crescer e ficar maior, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e que pode estar relacionado com essas coisas de doença coronária que ele já tem. Segunda coisa que me chamou a atenção dessa ressonância dele é o fato de que ele tem de cara, a gente vê nessas imagens, o ventrículo esquerdo aqui com uma tendência a fazer uma espessura aumentada e o ventrículo direito bem maior que o esquerdo. Então, mesmo nessas imagens de saída, o átrio direito aqui também me parece meio pronunciado. Muito bom. Visto essas coisas preliminares, vamos para fazer esse coração contraído. Então, eu geralmente não mostro essa imagem, porque eu não gosto de ver essa imagem das câmeras, eu acho que ela distorce muita coisa, não mostra os eixos verdadeiros, mas, de qualquer maneira, o que eu vou mostrar aqui o átrio esquerdo, a válvula mitral com funcionamento normal, e aqui eu vejo a contratividade ventricular esquerda, notem, mesmo que a pessoa que estivesse olhando essa imagem nunca tivesse visto uma ressonância na vida, ia perceber o seguinte, a parede anterior e a parede inferior estão contraindo do mesmo jeito. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Eu vou botar agora as imagens na cima em 4 câmeras e nós vamos perceber que, em primeiro lugar, vou fazer assim, olha, e vou tirar certas estruturas do coração da visão de vocês, é de propósito. Notem como a parede anterior e a parede lateral contraem na mesma intensidade, número 1. Número 2. Notem como o septo tem um movimento, né, meio estranho, não é aquele movimento de contração habitual que a gente vê. Agora, olhem por uns 2 segundos a contração do ventrículo esquerdo. Okay? E agora eu vou botar o ventrículo direito na tela. Olha como a gente percebe, mesmo que a pessoa não tenha treinamento em ressonância, a diferença de contratividade da parede anterior do VD para as paredes do ventrículo esquerdo são muito fáceis de serem percebidas, chama muita atenção. É um ventrículo direito que praticamente não contrai. Mas aí muita gente, principalmente os nossos residentes, que são todos muito espertos, devem estar pensando assim, mas você não mostrou a parede inferior, deve ter alguma coisa na parede inferior. Verdade, mostrei só um pedacinho da parede inferior naquele corte de 2 câmaras, como eu disse, ele distorce um pouco, não é as melhores, então vamos ver no eixo curto. O eixo curto, ele vai mostrar o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito cortados perpendicularmente, então para cá é o ventrículo direito, aqui vai ser o ventrículo esquerdo,
aquela hora que o paciente dá aquela tossidinha, né, tipo. Eu vi que o Luciano Aguiar também está acompanhando, né, Luciano? Nessa hora que o paciente dá aquela tossidinha, a gente fica pensando, puxa, estragou a imagem. Mas vamos ver se essa... Aí começa a aparecer. Notem o ventrículo direito maior que o esquerdo. Olha a diferença ao final de sístole, pessoal. Olhem ao final de sístole, a cavidade residual fica na porção distal do VE e a cavidade residual, esse é o final de sístole de ventrículo direito. Então já aparenta uma contratilidade menor. E para aqueles residentes que estavam mais curiosos em saber mais da parede inferior, note como a parede inferior contrai. Olha aqui, a parede inferior contrai, quase um sobra resíduo no ventrículo esquerdo. O ventrículo direito tem um resíduo maior. Um resíduo que não é pequeno. E aqui de novo, agora as imagens se aproximando mais do meio, a gente vê os papilares, olha a parede inferior contraindo bem, e o ventrículo direito, assim, não é aquele ventrículo direito que dá uma contração expressiva. Tá? Mais uma vez, os papilares, olha a contração ventricular esquerda. Chama atenção esse aumento de espessura, eu acho que pode estar relacionado aos hábitos de vida que ele tem, principalmente associados ao treino. Como diria o Dr. Antônio Tito Paladino nesse momento, treino é saúde, treino é vida, mas a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz associado ao treino. Porque coisas podem acontecer com o coração da gente se a gente não leva um estilo de vida saudável, além de puxar ferro. E aqui está, né, de novo, essa contração, e nota como o ventrículo direito não contrai satisfatoriamente. Ok. Em seguida, a gente faz uma série, a gente gosta de fazer o exame personalizado, e aqui nesse caso a gente faz, sempre que suspeita de síndrome coronária aguda, nós fazemos uma série baseada em água. Normalmente, eu já falei isso algumas vezes, a ressonância mostra a gordura como uma coisa brilhante. Mas a gente pode, entre aspas, calibrar o equipamento para que ele pegue com mais intensidade o sinal de onde tem água e menos intensidade o sinal de onde tem gordura. Então, olhando aqui em cima para o tórax desse moço, a gente vê o músculo peitoral aqui, provavelmente o superior, e aqui a gente vê a gordura diminuindo. Então, a gordura mais escura. Consequentemente, onde tiver edema vai brilhar mais. E olha que imagem interessante. Essa é a região do ventrículo esquerdo, essa é a região do ventrículo direito. Vejam como o ventrículo direito brilha, brilha mesmo. Um pouquinho da porção inferior do septo também, mas é um brilho relacionado principalmente a essa porção livre distal do ventrículo direito. Compatível com aquilo que a gente vê em duas situações. Processo inflamatório agudo ou processo inflamatório pós-evento isquêmico. Aqui a gente vê um pouquinho de parede inferior, né? E aqui, de novo, um pouquinho de parede inferior, mais porção inferior do septo, na verdade, e aqui essa extensa área de edema comprometendo o ventrículo direito e daí para a base também. À medida que nós chegamos em região mais proximal, eu fico imaginando se isso possa ser relacionado com as alterações eletrocardiográficas que a doutora Marinella e o doutor Bruno Valdigem relataram, se percebe a presença de um pouco mais de edema da parede inferior. Mas o que chama muito a atenção é o extenso edema desse ventrículo direito, em toda a sua extensão, e compatível com as áreas de hipocinesia que nós estávamos vendo também. Muito bem, aí foi feita a injeção de contraste em repouso, apenas a gente olha para ver por onde o contraste passa. Notem como a opacificação do ventrículo direito é absolutamente preservada, mas observem também como não é quase possível se identificar zonas de perfusão das paredes musculares do ventrículo direito. Comparem como é fácil ver o músculo do ventrículo esquerdo e praticamente impossível ver o do direito. Confirmando que aqui aconteceu alguma coisa que mexeu, inclusive, com a microcirculação do VD. Olha aqui, tem uma zona escura, aqui tem uma zona escura, aqui uma zona escura, enquanto que no ventrículo esquerdo, mesmo naquelas regiões que nós temos um pouquinho de edema, o sangue está chegando. O que agora que todos vimos a corticina e coronariografia, a gente consegue imaginar, bom, as coronárias que irrigam o ventrículo esquerdo estão abertas, não devem ter passado por grandes problemas. O que irriga o ventrículo direito deve ter ocluído a ponto de fazer lesão até de microcirculação, que é o que a gente vê aqui. Pois bem, aí a gente espera um pouco e vai fazer as imagens de realce. O realce que vai poder mostrar para nós onde está as áreas de necrose / fibrose. E olha que interessante. Esse caso é interessantíssimo, por isso que eu fiz aquela brincadeira aquela hora, se a Edilei e eu tínhamos entrado na reunião errada.
Porque vejam que o ventrículo esquerdo, os nossos residentes, Luciano, não sei se o Tuma está presente ou não, e o Tito podem me corrigir, se tiver mais alguém acompanhando a gente que faça a ressonância, podem me corrigir se quiserem, mas a gente vê que o ventrículo esquerdo não tem áreas de realce, enquanto que no ventrículo direito, percebam como é até difícil saber onde termina a cavidade e onde começa a parede. Tão extensa é a área de realce no ventrículo direito. Veja aqui, a gente percebe aqui um papilar ou outro, provavelmente com uma areazinha ou outra, onde não chegou nem um pouco de contraste. Aqui nessa região a gente consegue perceber uma distinção entre uma área que não se percebe realce e uma área que se percebe realce. Notem a diferença com o ventrículo esquerdo, ele tem uma pequena área de realce tardio aqui nessa região, exatamente nos segmentos em que o edema era mais extenso, um pouquinho mais extenso nessa porção inferior do septo, mas nada se compara ao que a gente vê no ventrículo direito. Olhando na imagem 4 câmaras, o realce 4 câmaras, eu vou adiantar um pouco e mostrar 3 coisinhas aqui nessa imagem, ficou mais claro. A primeira, ausência de realce no ventrículo esquerdo. A segunda, o realce interessando ao ventrículo direito. E aqui um pouquinho de derrame pericárdio, com um pouco de realce se estendendo também para o pericárdio, como a gente nota aqui. Nas outras, o realce do VD era tão intenso, eu não chamei a atenção dos sonhos, porque não era tão fácil se notar. Aqui, como a gente tem um pouquinho de derrame em homens, isso não é habitual, sem artefato de imagem, ele fez uma boa apneia nessa aquisição, veja como o artefato faz diferença, o paciente colaborar faz diferença, a gente vê essa pequena linha de derrame com um pouquinho de realce se estendendo também para o pericárdio. Miocardite? Não. Pericardite? Não. É uma imagem bastante característica, bastante sugestiva, de um processo isquêmico levando à presença de necrose no ventrículo direito, com aquele processo inflamatório que nós estamos acostumados a ver, dependendo da fase evolutiva. Acredito que essa ressonância não deve ter sido feita assim imediatamente após a síndrome pulmonar aguda, mas algum tempo depois, provavelmente algum processo de inflamação contígua aí para o pericárdio. Mas pela ressonância a gente daria o laudo de uma síndrome coronária aguda, comprometendo essencialmente o ventrículo direito, com uma extensão mínima para a porção inferior do septo do ventrículo esquerdo, pegando mais o lado do ventrículo esquerdo, e com realce na mesma região, sugerindo aí um dano bastante sério para esse ventrículo direito. Ibrahim, posso te interromper um pouquinho? Só para chamando a atenção aqui para os clínicos que não fazem imagem. Mostra a última imagem, por favor. Só mostrando como é a retenção de contraste no músculo, ele fica como se fosse um contorno, né, em volta do ventrículo direito, mais intenso o branco no músculo do que na cavidade. Você pode mostrar, Ibrahim, por favor? Sim. Essa aqui que você está dizendo? Essa última que você mostrou. Como está mais branco, exatamente, como está mais branco ali onde deve estar o músculo, né, do que na cavidade. Isso, exatamente. Normalmente, o que acontece, assim, considerando o músculo normal, o que acontece é isso. Olha como o cinza do músculo é muito mais escuro que o cinza da cavidade. Nesse caso, o cinza do músculo, quer dizer, o músculo do ventrículo esquerdo, e no ventrículo direito, o cinza é tão claro que é quase branco, e aí fica mais intenso do que o brilho da cavidade, que é esse sinal que nós vemos aqui. E esse preto aí na ponta do VD, você acha que é o no reflow? Espaço pericárdio comentado. Esse espaço pericárdio comentado. Pode ver que você vê até o pericárdio afastado um pouquinho, olha. O pericárdio afastado um pouquinho e brilhante também. Eu vou mostrar a imagem em eixo curto, que talvez fique mais fácil de ver, que é isso aqui, olha. Aqui você tem, olha, essa aqui ficou a melhor. Você tem o pericárdio um pouquinho realçado, e aqui, isso aqui é espaço pericárdico. Tem um pequenino derrame pericárdico aqui. Uma área, e aqui o realce do VD. Vou dar uma ampliação, para a gente poder fazer a mesma comparação que se fez antes. Então, olha, essa imagem talvez fique mais fácil de mostrar as diferenças. Aqui a gente tem o septo interventricular na região normal, parede lateral normal, papilares normais, muito mais escuros do que a cavidade ventricular esquerda. Tá?
esse pedacinho aqui do septo, que é exatamente onde tinha o edema, ela fica brilhante, quase tão brilhante quanto a cavidade. E o ventrículo direito, olha a diferença do lado direito do septo, ou da face ventricular direita do septo, da região relacionada ao ventrículo esquerdo. Vejam aqui a parede do ventrículo direito, como um branco bem brilhante, bem intenso, muito mais claro que o sangue que está no interior da cavidade. Isso que a gente tem aqui é uma pequena área de derrame. Pode ver, Edilene, você nota desde essa região aqui da parede inferior, isso aqui, queria saber de vocês depois se pode estar relacionado a alguma alteração eletrocardiográfica ou não, mas quando a gente olha, por exemplo, o pericárdio da parede lateral, ele está escuro. Conforme ele vai chegando na parede inferior, ele vai ficando claro, fica claro nessa região, mas está separado do ventrículo, da parede miocárdica, por um mínimo acúmulo de líquido. Por que eu estou valorizando isso também? Porque se trata de um homem, né? Em mulheres a gente é acostumado, né, a encontrar um pouco mais de líquido pericárdico. Então, em mulheres, a gente valoriza muito mais o realce do que pequenos acúmulos de líquidos como esse. Talvez o coração da mulher ocupe um espaço um pouco menor no saco pericárdico, mas acumula um pouco de líquido ali, mas derrame não é normal, mas um acúmulo pequeno de líquido é sim. Neste caso, por se tratar de homem e por ter realce também no pericárdio, eu acabo valorizando um pouquinho esse achado. Podemos ser a pericardite epistenocárdica, né? A pericardite do infarto, né? Vamos, então, continuar, doutor Lucas? E sobre o desfecho do caso, o paciente, então, teve um infarto de ventrículo direito, com lesão de 90% na coronária direita, com disfunção importante de VD. Foi optado por tratamento clínico por impossibilidade técnica, era uma artéria de fino calibre. O paciente permaneceu assintomático, recebeu alta hospitalar, com dupla antiagregação plaquetária, estatina de alta potência e beta-bloqueador. Não tolerou IECA, a losartano, na verdade, o BRA, por intolerância pressórica. Aí aqui, só uma correlação do eletro com a imagem, justificando a parte inativa e o supra de V1, V3 e VR. Eu queria comentar que normalmente a gente chama de V1, mas se a gente fosse pensar do lado direito, a gente ia dizer que o V1 é o V2R, na verdade, né? Então, seria por isso que ele tem ali ainda tem o supra do V1 isolado, e quando chega no V2, ele seria o V1 do V1R, né? E ele já estaria pegando a parede anteroseptal, o septo ali, por isso que ele não tem mais o supra, não está mais vendo o ventrículo direito. Então, por isso que tem correlacionado o V1, quando é isolado o supra em V1, com VD, porque ele está olhando, ele é o V2R, na verdade, né? E a gente correlacionou, olha, veja, o V1 tem o supra, né, que está olhando o VD, o V3R e o V4R. Eu achei interessante fazer essa correlação. Eu acho que agora nós vamos pedir para a doutora Camila Guida nos mostrar, fazer uma revisão bem rápida do assunto infarto do ventrículo direito. Doutora Marinela, você tem um compromisso agora, está liberada. Boa tarde, gente. Meu nome é Camila, igual já fui apresentada, sou a R1 da Cardio. Eu vou fazer uma revisão breve sobre essa entidade, que é o infarto de ventrículo direito, e as suas particularidades. Essa imagem, só para vocês terem uma ideia, ela mostra uma oclusão de uma artéria coronária direita e a repercussão na peça anatômica de um paciente que faleceu de uma síndrome coronariana aguda. A gente vê que, na maioria dos casos, a oclusão da coronária direita, ela envolve tanto o ventrículo direito, que é essa parte mais enegrecida e não perfundida nessa imagem. Aqui. Aí, essa parte mais enegrecida, mas também a parede inferior e, às vezes, inferolateral do ventrículo esquerdo. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que um infarto envolvendo apenas o ventrículo direito é muito raro, e esse caso apresentado foi um caso em que, basicamente, o grande acometido foi o ventrículo direito, poupando, em sua maioria, o ventrículo esquerdo. E o infarto de VD está mais associado a maior morbidade e mortalidade intra-hospitalar. Isso é porque ele é associado, em cerca de 30% a 50% das vezes, igual a doutora Marinela disse, a repercussões hemodinâmicas e complicações elétricas.
Mas, em compensação, quando a gente considera o prognóstico a longo prazo, ele tem um prognóstico melhor. Em geral, a lesão culpada, a artéria culpada mais comum é a artéria coronária direita, principalmente quando a lesão é no seu terço proximal. Mas, nos casos de dominância esquerda, a artéria circunflexa também pode ser a culpada. E por que a gente tem essa diferença de prognóstico em relação a curto e longo prazo? Porque a gente tem, na verdade, uma questão de que o ventrículo direito, ele raramente evolui para um quadro de necrose miocárdica propriamente dita. Na maioria das vezes, a gente tem uma disfunção isquêmica que vai ser recuperada, independente se o paciente é revascularizado ou não. E por que isso acontece? Porque o ventrículo direito ele é menos suscetível ao infarto, porque ele demanda menos oxigênio. A coronária direita ela é perfundida tanto na sístole quanto na diástole, na irrigação do ventrículo direito, e ele tem maior circulação colateral. A gente vê também que essa é uma diferença para o nosso caso, porque já pela ressonância a gente vê que já evoluiu para um quadro de necrose. Em geral, ele envolve repercussão hemodinâmica em 50% dos casos. Isso ocorre porque o ventrículo direito ele é a pré-carga do ventrículo esquerdo. Isso vai reduzir o débito cardíaco. Com a disfunção do VD, o débito cardíaco vai ser reduzido. Além disso, com a disfunção do ventrículo direito, a gente vai ter um deslocamento do septo interventricular para o ventrículo esquerdo. Isso vai reduzir o volume diastólico final do VE. E essa repercussão, em geral, ela ocorre de forma mais grave nos pacientes que também têm isquemia do átrio direito, já tem disfunção prévia do ventrículo esquerdo, porque o ventrículo direito ele depende muito da contração do septo para manter o seu débito. E nos pacientes que têm disfunção de VE, essa contração está já comprometida. Nos casos de regurgitação tricúspide importante e de complicações mecânicas associadas principalmente à ruptura do septo. Em relação à apresentação clínica, além da apresentação clínica clássica de uma síndrome coronariana, a gente tem algumas particularidades da apresentação do infarto de VD, que vai ser a hipotensão, por conta das repercussões hemodinâmicas que eu já falei, vai ser como ato urgência jugular, sem sinais de congestão pulmonar, bradicardia e bloqueios atrioventriculares. Esses fenômenos elétricos eles ocorrem tanto pela isquemia do nó sinusal, do nó atrioventricular, mas também por conta do aumento do tônus vagal que ocorre nesses pacientes. E o eletro, como já foi discutido anteriormente, ele, em geral, vai envolver um supradesnivelamento da parede inferior, porque, como eu já disse, raramente o VD infarta sozinho. E, nesses casos, e suspeitando de infarto de VD, nesses casos, a gente vai fazer as derivações direitas, V3R e V4R. E atenção para a V4R, porque ela é a derivação mais sensível e mais específica para infarto de VD. E também lembrando assim, de que o V1 é uma das derivações do eletroconvencional que é capaz de enxergar o VD. É o V1 e o V2, mas o V1 é mais sensível. Em relação ao tratamento, o tratamento para a síndrome coronariana aguda vai ser o mesmo, envolvendo a dupla antiagregação, anticoagulação, estatina e um IECA-UBRA e um beta-bloqueador. Estratégias de reperfusão, que não ocorreu nesse caso. Agora, especificamente do ventrículo direito, a gente vai tentar otimizar a pré-carga do VD. E como é que a gente faz isso? Com reposição volêmica, se a pressão venosa central permitir. E a gente vai evitar venodilatadores que iam reduzir mais ainda essa pré-carga. A gente vai tratar os distúrbios elétricos, se presentes, tanto com atropina ou marca-passo, se necessário, e evitar as medicações cronotrópicas negativas. E, em casos de evolução mais desfavorável, a gente pode entrar com inotrópicos e dispositivos de assistência ventricular que vão reduzir a pós-carga do VD e, assim, melhorar o débito. E agora, falando assim, algumas particularidades do caso e que vão de encontro com a literatura que a gente tem de infarto de ventrículo direito.
No nosso paciente, ele não manifestava as particularidades clínicas de um paciente que a gente se espera no infarto de ventrículo direito. Não tinha turgência jugular, não tinha hepatomegalia. E em geral, os pacientes com infarto de VD são mais graves, né? E nosso paciente evoluiu de forma favorável. Já no segundo dia da síndrome coronariana, ele já encontrava-se assintomático. E por que isso pode ter acontecido? Porque era um paciente que não tinha disfunção de ventrículo esquerdo, como a gente comentou, que é um fator que agrava esse quadro. O átrio direito provavelmente estava com a sua função preservada e não tinha nenhuma complicação mecânica. E outra coisa é que a gente espera que os pacientes com infarto com disfunção isquêmica de VD vão evoluir de forma favorável, mas talvez não seja o caso do nosso paciente, infelizmente, porque pela ressonância a gente vê que já evoluiu com áreas de realce tardio, o que não é esperado, mas provavelmente envolve um pior prognóstico a longo prazo. E por que isso tem acontecido? Talvez pelo atraso no tratamento, por não ter sido feita não tenha sido feita a reperfusão precocemente. E, nesse caso, a gente vê complicações em que a gente não está mais acostumado a ver, ainda mais aqui no Dante, que a gente tem as estratégias de reperfusão tão fáceis e tão rápidas de serem realizadas, né? Que é como o caso do paciente que evoluiu com uma pericardite subclínica e um infarto de VD propriamente dito. É isso. Excelente, doutora Camila. Muito obrigada. Isso. Estamos vendo que não devíamos ver, né? Então, suas palavras finais, doutora Marinela. Então, nossa, esse caso foi espetacular. Eu acho que ele teve muita sorte e muito azar, né? Porque, assim, essa peculiaridade de você ter um infarto de VD isolado é uma coisa raríssima. Por quê? Porque a coronária direita dele não é muito grande, né? A lesão era proximal àquele grande ramo, que é o agudo marginal, eventualmente um ramo para a parede livre do VD. Então, ele infartou exclusivamente o VD. Isso é altamente incomum. E ele não teve as manifestações clínicas clássicas, né, como você falou. Por quê? Porque a coronária esquerda dele é normal, a função ventricular esquerda é normal, e a gente sabe que a função do VD está muito ligada à função do VE. Então, quando o VE é ruim, ele acomete e piora o prognóstico de infartos inferiores com acometimento de VD. Então, um caso bem peculiar, eu particularmente nunca tinha visto na minha vida, e esse grau de acometimento, né, leva a mau prognóstico pela ressonância, né, Tito? Ele tem aí uma disfunção grave de VD, eu fico imaginando como é que ele evoluiria no futuro aí. Diagnóstico difícil, assim, é raro. Acho que é o segundo infarto de VD que a gente tem do pronto-socorro, que a gente tenha pegado, mas esse atrasou para a perfusão. Só tem uma coisinha, é uma complicação mecânica, né? Ele tem uma complicação mecânica mais comum, que é a alteração segmentar. Não tem CIV, aquelas outras ruptura de papilar, mas ele tem uma alteração contrátil. Ele tem uma dilatação do anel pequena, faz essa IT moderada. Se fosse uma IT importante, talvez ele tivesse turgência, tivesse mais clínica, né? Ele não tem, ele deu essa sorte. Ontem, durante o exame, eu falei exatamente o que a senhora comentou agora. Eu falei, olha, de todos os infartos que você podia escolher, acho que você escolheu o melhor deles. É o isolado, no ventrículo direito. O ventrículo esquerdo é absolutamente normal, em princípio, não ficou nenhuma cicatriz. Acho que isso que piora o prognóstico. Em relação ao exame, ao eco em si, a gente não descreve muito, acho que ele deveria descrever mais essas alterações contráteis do ventrículo direito. Então, só escrito lá, disfunção discreta, disfunção moderada. Quando vocês forem com a suspeita, perguntar onde é essa disfunção faz diferença na anatomia coronária. Vocês viram aí que, dependendo de onde é acometido, você pode até explicar o acometimento coronariano. E ele deu sorte de, apesar de ter sido proximal, não pegou o nó sinusal, né, e tinha a coronária esquerda também irrigando a maior parte, né, era uma codominância. Mas um caso assim sensacional, é raro de você pegar um isolado com realce de 100% praticamente, né? Só salvo o ápice ali do VD. Eu fico um pouquinho preocupada com a evolução a longo prazo dessa disfunção de VD, porque por que eu trouxe esse caso na nossa reunião? Porque a gente tem alguns pacientes que a gente a miocardiopatia isolada de ventrículo direito, sabe? E a gente não sabe a causa, e olha, muitas vezes pode ter acontecido exatamente isso, e a gente entender a causa, e muitas vezes esse paciente fica com uma insuficiência ventricular direita importante, precisando de doses altas de diurético,
evolui com esse tricurso, não é tão bom assim, vamos ver, o tempo vai nos dizer. Mas quero agradecer a todo mundo e, Marinela, você foi fundamental aqui. Quero pedir para o Ibrahim, então, dar suas palavras finais e encerrar a reunião. Quero agradecer muito ao Bruno, os comentários sempre brilhantes que ele faz em eletro. A presença da doutora Marinela mostrou que ela é fundamental, ela não é importante, ela é fundamental, por isso que a gente aprende muito aqui no Dante, porque a gente tem colegas como ela, assim como tem o Tito, o Luciano e, lógico, a doutora Edileide coordenando tudo. De minha parte, a única coisa que eu acrescentaria em relação ao caso é conversar bem com esse paciente sobre o regime de treinamento que ele fazia, como é que eram os períodos de treinamento, quantas horas ele ficava na academia. E, embora com um treino de resistência isso não tenha sido relatado, mas a gente sabe que em treinos de força isso não tenha sido relatado ainda, a gente sabe que em treinos de resistência, pessoas que treinam muito, que fazem esforços físicos acima do normal, sem o devido período de recuperação, pode existir uma cardiopatia induzida no ventrículo direito que acaba evoluindo para uma forma semelhante à cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Então, o excesso de atividade física sem o devido período de recuperação, a gente sabe que pode levar a esse tipo de coisa. E eu não descarto que esse déficit, como o Tito mencionou muito bem, é extremamente acentuado no ventrículo direito, não possa ter já algum grau de lesão antes, pelo tipo de atividade física, pelo regime de treinamento, mas aí precisa conversar com ele para que essa possa ser corroborada ou não. Estou imaginando que ele possa ter sofrido aquela agressão toda por VD num determinado momento, mas ou que ele já pudesse ter um ventrículo direito que vinha sofrendo agressões por excesso de atividade física e, de repente, com a doença coronária, ela levou um empurrão a mais. A outra coisa importante, a gente fala pouco de coronária nessa reunião, é que não existe a vacina contra a doença arterial coronária, né? Então, não é porque a pessoa faz atividade física, o resto do estilo de vida tem que ser saudável e, no caso de ter doença, precisa fazer o tratamento clínico para tentar evitar a doença coronária aguda. Por fim, de novo, agradecer aos residentes que se dedicam tanto para fazer apresentações de casos tão caprichadas, revisões tão bem feitas como essa que a gente viu hoje. E agradecer a todo mundo por ter presente com a gente. A semana que vem tem mais com almoço, Edileide, é isso? Semana que vem tem papinha? Vai ter um lanche para todos estão convidados, quem vier assistir presencialmente, é claro. Whey protein. Doutor Fernando Scolari, hoje eu não solicitei sua presença, desculpe, eu só te vi depois aqui que você estava presente conosco, mas semana que vem teremos um lanche aqui oferecido.